dia mais perto de si. E hoje viemos fazer aqui uma visita a José Maria Freitas Braga, mais conhecido aqui na ilha por José Maria Polícia, mas hoje também vamos restar um pouco da história de vida deste homem. E José Maria, olha, obrigado por me receberes aqui na tua casa, boa tarde. É um prazer. E vou-te começar por perguntar, conta-me um pouco sobre a tua infância. A minha infância foi como era naquele tempo. A gente acha a diferença daquele tempo para agora. Quase que não tem palavras para dizer, porque a minha infância foi um bocadinho chata. A gente trabalhava fisicamente no duro, serviço de terrenos, vinhas, e chegou a altura de ir para a tropa. Fui para São Miguel, estive ali um mês e pico. Fui para o continente, tive a especialidade para ir para o ultramar. Para Moçambique. Estive lá 3 anos. Ao cabo de 3 anos, viemos embora, os da minha companhia, e cheguei cá a Santa Maria. E o meu pai tinha falado no aeroporto para eu ir lá para os jardins, ou... Sim, os quintais, a gente, mas eu disse, não vou. Eu vou para a BSP. E vim para a BSP e estive ali a trabalhar 30 e tal anos. Depois, ainda na BSP, fui mobilizado para ir a Cabo Verde. Fui a Lourdes e a sogra. Lá estando, nasceu o Helder, que é o filho mais velho. Ao cabo de 2 anos e pico, voltámos a regressar ao continente. Estive ali mais uns meses à espera de embarque ou de regressar a Santa Maria. Ao cabo de talvez uns 2 anos, fui colocado no aeroporto de Santa Maria, onde terminei praticamente o meu serviço na PSP. Voltando um pouco atrás, vocês eram uma família de quantos irmãos? Irmãos 14. 14? 14, mas na altura os bebés morriam quase recém-nascidos, dava o tipo de enterite, chamado assim, e foram embora 5. Foi embora Manuel, Saúl, João Paulo, Constância e Maria de Lourdes. Poucos meses de vida que tinham. E ficámos 9. Fiquei António, que é o mais velho, fiquei eu, ficou a Filomena, ficou David, ficou Alberto, ficou Fernando, ficou Isaltina, ficou Diolinda. Espera, falta um, não é? Alberto. Alberto. É Alberto. Alberto é mais novo que eu, para ir perto de 12 anos. Fernando, 10. A Filomena é 1 ano e pico. E as outras são pequenas, eu sou mais velho que a mais nova, talvez 17 anos. Isto na altura era uma luta para pôr comida na mesa para toda esta gente, não é? Com grandes dificuldades, não é? Esse é o tempo que a minha mãe punha a mão na cabeça e dizia: eu não sei como fazer para vocês jantarem. Ou era a ceia. Isto é praticamente todos os dias. E ela dava a volta e arranjava a refeição. Mas ela sofreu muito,
É que hoje sofre não é por não haver, é a escolha, pedir a escolha. Naquele tempo não. Hoje é escolher mais, não é? Hoje é a escolha, naquele tempo ela não tinha mesmo que fazer. Aí é que é. E depois pôr uma saquinha de pão para toda esta gente sair Saquinha e de pão, comer. todo aquele tinha X de quilos de farinha, que aqui chamam uma amassadura, de semana a semana. E aquilo tinha que ser dirigido de maneira que desse mesmo para a semana. Que era os que iam trabalhar para fora. Já tinham garantia do pão e eu chegava em casa, meninos ainda, eu fazia muitas aquelas papinhas ligeiras para alguns e fazia o bolo de certame, que muita gente hoje em dia não conhece o que é isso, e naquele tempo aquilo era uma base de sustentabilidade para as pessoas daquele tempo. Era. Ainda te recordas das brincadeiras de criança? Como é que entretinham o seu tempo? Sim, a gente brincava, se calhar não era aquela brincadeira que hoje se usa, mesmo brincadeira suave. A gente, por exemplo, fazia dos carrinhos das maçarocas de milho, fazia uns carrinhos e depois fingiam, de um lado era um boi, do outro era uma vaquinha e tal. Era assim que a gente brincava. Era uma vida muito difícil. Era difícil, mas era difícil, a gente na altura não tinha assim um pensamento tão fundo, porque ele era o viver daquele tempo. Que hoje, trazido para o presente, as pessoas, ao pensar, era um atraso de vida. Não, sim, podia ter um atraso qualquer, mas é mais era não ter as coisas. E como não tínhamos, quase não se achava falta delas. Mas então, no nível de famílias, achas que havia mais alegria naquela altura? Pois quando havia uma refeição mais razoável, em todos os sentidos, isso era um dia de festa, era um dia que era quando se faziam as matanças de porco, o carnaval, as malaçadas. Minha mãe sempre fez malaçadas. Claro, se calhar não eram tão cheios de ovos como são hoje. Mas isso era dentro do que se podia fazer, fazia-se. Era uma vida chata, era. E agora, claro, para quem passou isto e eu os vi como eu estou vivendo... É completamente diferente, não é? Muito diferente, muito diferente. Tu há bocado disseste, era mais alegria, e era mais alegria. Hoje sei-se quase tudo o que se quer e andamos sempre com desconforto, e dá uma coisa que falta. Não é assim. Naquele tempo, como acabei de dizer, uma matança de porco era um dia de festa, porque não se fazia festa de anos. É assim, festas de reunião de família, propriamente ditas, matanças, os casamentos que éramos convidados, e então isso é outro dia de festa. E, claro, é muito diferente. E a nível estudo, a nível escola, como é que era a escola na altura? A escola era os professores daquele tempo, se calhar para hoje não dizer que eles eram muito exigentes, mas eu fui para a escola, passei todos os anos, da primeira até à quarta classe, quando fomos fazer o exame da quarta classe, éramos 11 da Glória, lá de cima. E então a minha professora era a professora Natália Botelho, uma senhora de Faial. O marido veio trabalhar por Santa Maria e ela veio para cá dar aulas. E ela exigia, claro, dentro daqueles termos que eram possíveis. E então, quando a gente, os 11 formos prestar provas, a oral, a escrita, o doutor que veio cá de São Miguel chamou-a, depois das provas feitas, disse: os teus alunos foram os melhores que aqui passaram, nesta volta. Portanto, a gente vai fazer os possíveis de eles irem para o aeroporto, na altura, para o externato, e continuar a vida deles na escola. Claro, mas eu não podia, eu ninguém foi, porque, claro, os pais não podiam, a gente estava à espera, então a gente sair da escola para ir trabalhar. Eu fui trabalhar aos 11 anos, para as terras, para as vinhas, mas a escola, voltando a repetir, a escola foi um meio
Porque quem saía da escola com a quarta classe era quase, sei lá, como hoje, sem querer desprezar alguém, o 12º ou o segundo era. Isto era... E quanto à rigidez, achas que era uma escola muito rígida? A forma de educação? Era necessário isso? Era necessário? Professores e professoras daquele tempo exigiam mesmo. A gente vinha para casa ao fim do dia com 4, 5 problemas para fazer em casa. Não vinha brincar, eu vinha da escola, era o tempo que se chamava ceia, o jantar. E então, antes da ceia, ainda tinha aquele calorzinho da escola, fazia os problemas, para no outro dia levar para a escola. E eu fui dos primeiros de casa do meu pai que tirou a quarta classe. E então o que é que acontecia? Que eu tinha, portanto, eu e os mais naquele tempo, o meu pai era muito bom de contas de cabeça, de cor. Não sabia escrever, e então eu chegava a casa, punha o problema, e ele fazia assim um bocadinho de silêncio e tal, e faz assim, que vai dar certo. E eu andava a lutar, porque se eu escrevesse, eu fazia com a sua mão. Eu andava ali a lutar 1 hora, 2 horas, para conseguir fazer o problema. Quando estava feito, está feito. E vinha para a escola, e a senhora professora corrigia o que é meu, o teste do meu lado, dizia, ó Zé, tu fizeste isto assim, está razoável, está razoável. Sozinho, disse, não, meu pai ajudou-me. O seu pai ajudou, o seu pai sabe ler, sabe escrever, não sabe nada disso. Foi contas de cabeça, eu dizia, isso tem que dar tanto. A solução do problema era esta. Eu tinha que lutar até chegar àquela solução que ele fazia de cabeça. Em relação à educação de hoje, há uma grande diferença. Diz. Em relação à educação dos jovens de hoje. Sim, porque, é claro, os nossos filhos hoje, não foi preciso também exigir muito, que eles integraram-se voluntários para tudo o que foi preciso, e fizeram, e hoje estão trabalhando, têm os seus serviços, mas naquele tempo, fosse alguém bater à porta, meu pai, amanhã preciso do teu filho, para ir comigo, ou para a Sacha, e a gente... Eu só falava com o meu pai depois é que dizia, vais amanhã colhi fulano, amanhã colhi ciclone. E era assim, quer dizer, não podíamos dizer que não. Porque a gente sabia que do meu lado, ou do lado dos filhos, também estava um bocadinho de responsabilidade para pôr a mesa. E, é claro, pronto, eu cheguei a uma ocasião, vim buscar os meus livros para a quarta classe, foi mais bom da quarta classe, e entramos na loja do Lourenço, ali no Largo da Almagreira, e quando eu fiz as compras que tinha que fazer, um bocado que tinha lá para... E eu fui ali escolhendo aquelas montras e vi umas boinas pretas, naquele tempo era uma moda, e disse à minha mãe, compra uma boina daquelas. Ela não me respondeu. E voltei a pedir, mãe, compra uma boina daquelas. E eu não tenho e tal. Disse, não, filho, eu não te posso comprar. Se eu comprar uma para ti, tenho que comprar mais 3. Os outros também queriam, não é? É verdade. Portanto, e até hoje, e tive essas bonas, e tive outras coisas, mas até hoje, nunca mais falei em bonas da minha mãe. Não, a gente, estamos muito alijados, os nossos pais, ou tanto que podíamos andar e estar. Não se podia ultrapassar nada, mexer-se na carteira. A nível pessoal, casado, não é? Com o marido. É verdade. Pois, e depois eu vim da vieram tropa. os filhos, não é? Eu vim da tropa de São Bico. Ainda fui para a escola de polícia, Caldas da Rainha. Estive lá quase 1 ano. E depois fui colocado na esquadra dos terremotos, conhecido assim, que era o Campo do Rico. Estive lá, sei lá, 2 anos. Ao cabo de 2 anos vim para a Ponta Delgada. Estava em Ponta Delgada, meti as minhas férias e vim a Santa Maria para me casar. E casei, que a gente casámos 2 anos depois de vir da África. Só que estava casado há poucos meses
volto a sair, mobilizado para ir para Cabo Verde como polícia. Mais 2 anos e pico que tivemos lá. Ou ela nasceu lá, ou fui mais velho. E depois a seguir veio o Hélio, e depois o último foi o Élvio. A gente andava atrás, nós encontrávamos uma menina por caminho. Sim. E não encontrávamos. Foi mais Não um menino. acertaram, não é? Não acertaram. Mas vieram grandes rapazes e Vieram, extraordinários. felizmente os nossos filhos não nos têm dado assim muitos cuidados, nunca deram mesmo. E respeitavam sempre a mãe, a avó, que eles foram criados com a avó, com a minha sogra. Não temos razão de queixa dos nossos filhos. E a experiência de vida como polícia lá fora? Conta-me um pouco sobre isso. Aqui lá fora era um bocadinho Duro, não é? duro, porque eram dias pobres, não tinham meios de subsistência, só com tudo que vinha de fora do arquipélago. Porque não chovia, teve há uns anos sem chuva, e então não havia carne de vaca, raramente havia carne de vaca, pão também às vezes escasseava um bocadinho. Enfim, era ilhas pobres, que não tinham rendimentos nenhuns de subsistência. Mas foste mobilizado para lá, não é? Fui mobilizado para lá, é verdade. Não foi escolha, foi... Foi, a gente naquele tempo, só se podia, por exemplo, neste caso, ir para Cabo Verde, era preciso não, era o hábito daquele tempo, era 5 anos de serviço já pronto, e depois dos 5 anos de serviço, quando eles precisavam de nós, aí éramos mobilizados. Antes não é, antes dos 5 anos nunca ia ninguém para fora. Iam para Angola, Moçambique, até muitos passaram a polícia de Angola e de Moçambique, mas para cá ver não havia voluntários. Então, ao chegar aos 5 anos de serviço, pronto, não era fácil escapar. E depois, regresso a Portugal, não é? Depois de uma missão de serviço. A gente apanhamos lá o 25 de Abril, em Cabo Verde, e eu fui colocado na esquadra de Campolide, no continente, e estava lá já perto de 2 anos. O chefe que era da esquadra chamou-me ao gabinete e disse: Braga, tu queres ir para Santa Maria? E eu disse: quero. Mas tu não és açoriano? Eu disse: sou. Santa Maria. Disse: então está aqui a tua transferência, não é para Santa Maria, é para o Ponta Delgada, São Miguel. Disse: é. Já ficava mais pertinho, não é? Ficava mais pertinho. Mas foi tudo rápido. Rápido, isto é, o tempo que a gente, essa transferência de Campolide para São Miguel foi 1 ano e pico, 1 ano, perto de 2 anos. E depois vim para Ponta Delgada, e ali que o comandante estava, que era o Major Aparício, estava ali, e chamou-me também logo a gabinete e disse: Braga, tu vais para Santa Maria? Aquilo é a tua terra? Eu disse: não, é a minha terra. Foi, enquanto ainda fui polícia. Agora, ele disse: mas vais para lá. E vim, e aqui começou o meu resto de serviço de polícia. Falando de 25 de Abril, quais foram as mudanças extraordinárias ou não extraordinárias que aconteceram com o 25 de Abril? Aconteceu muitas. Nós, polícias, não sentimos muitas as mudanças, porque o nosso regulamento era um bocadinho apertado, a gente não podia. Mas quem vivia antes do 25 de Abril na vida civil ainda senti mais. Porque a gente tínhamos horários a cumprir, tínhamos. O que era antes, veio para aquele tempo. Pronto, mais tolerância às vezes os nossos superiores, mas a coisa era para se cumprir, não é mesmo? Não havia diferenças. Costumamos dizer muitas vezes que, com as grandes dificuldades que se vive hoje em dia, que o tempo deveria de voltar para trás. Será que sabem o que é que estão dizendo? Magalhães, a minha vida, desde que vim para este mundo, nunca foi para doce. E
apesar de hoje a gente sentir-se, se assim era melhor, mas a gente vai pensar, o que passámos outros tempos, isto é uma maravilha. Isto é uma maravilha. Não tem comparação possível, não é? Portanto, a gente não podia, isto em termos de responsabilidades de sociedade, não podíamos dizer ao Bruno, vai fazer isto porque eu quero. Não. Se ele, isto por 20 de Abril, se ele tivesse na disposição de fazer, fazia. Já não era obrigado a fazer por forças de regulamentos. E aqui aliviou um bocadinho. Será que esta democracia será ideal? O que eu acho que não ser bem ideal é porque o povo ainda hoje, tantos anos depois, ainda não compreendeu o que era a democracia. Toda a gente sabe expressar a palavra democrata, mas não sabe o significado daquilo. E a princípio havia uma confusão nisso, é porque as pessoas hoje é liberdade, é fazer. Não, tens que respeitar as tabelas, as medidas. O teu terreno é teu terreno, não vais vir para o terreno do outro. E muita gente naquela altura interpretava isso, quer dizer, eu posso fazer o que eu quiser e tal. Não é bem assim. Tem 25 de Abril, é democracia, tens alguma liberdade, sim senhor, que não tinhas antigamente, em outros tempos, mas não podes passar dos limites, também é verdade. Porque senão isto deixa de ser democracia, é um, sei lá, uma balducha terrível. A Igreja sempre teve um grande peso na nossa sociedade. A Igreja sempre teve um grande peso na nossa comunidade. Eu não digo bem a Igreja, eu digo bem os padres daquele tempo. Os padres que eram próximo mal e qualquer mudança que havia na vida de um casal, ou para casar, o padre é que dava. E quando fui para a polícia, para a escola das estados, tive que levar uma ultrassom na minha freguesia do padre José Maria, que era o padre da altura da paróquia Santo Espírito. Portanto, os padres eram delegados, eram juízes, era praticamente tudo. Tinha um grande peso na sociedade. Os padres tinham um peso. Isso foi-se perdendo ao longo do tempo, não é? Ou será que as pessoas foram-se desmotivando? Claro, porque um moço novo ou uma moça, se calhar, hoje em dia, ia beijar a mão de um padre. Era um bocado chato. Mas naquele pedir tempo, a bênção, não é? Pedir a bênção. Naquele tempo não era tão... Mas hoje em dia, ninguém está disposto a tal baixeza. Não, porque também é preciso também não abusar. Mas Havia um aperto muito grande, não é? Havia... Sim. Mas seria necessário ou era mesmo porque... Não, havia coisas que exageravam. Por exemplo, um casal que estava para casar e se ela ou ele entendesse a ir às orações, não se casava. De casar, ao civil, agora para a igreja não casava, o padre não se casava. E dá, se calhar, alguém casado nesses termos, quer dizer, ter casado sem as orações por obrigação do padre. O padre, enfim, era um bocadinho exigente, se calhar, não sei, e não era fácil aceitar. Pois. E quando depois à sua vida aqui na Ilha de Santa Maria, depois veio trabalhar para Santa Maria, não é? Foi recrutado para aqui? Vim para o aeroporto. Aliás, ainda vim para o aeroporto. Eu vim, em princípio, para a Vila de Porto, o posto da Vila. E depois também tinha, no tempo que estive lá por fora, tinha pedido no Comando-Geral para ir para o aeroporto trabalhar. E um senhor Soares, que me inventava os polícias os locais certos de trabalho, disse: aguarda, se for necessário, vais ser chamado. E fui, depois de estar aqui em Santa Maria, já regressado de Cabo Verde, fui nomeado para ir para o aeroporto. E aí tive até o resto de 28 anos, acho que foi 28 anos, que estive lá dentro. E em relação a ser cabeleireiro, qual é a história disso? Isso é outra história, não é? Isso é outra história. Os nossos serviços, tropa e polícia, fica arquivado para toda a vida nos pontos certos, nos comandos, os comandos gerais. E eu estava nos cabelos em Moçambique, os colegas lá da minha equipa, e então
ficou lá apontado barbeiro. E quando vim para Santa Maria, tive a minha doença agravou-se, que é a parte cardíaca, e o comandante disse, que era o comandante Deputado Dias, de São Miguel, que era o comandante da Polícia dos Açores, disse: Braga, tu agora não podes continuar a fazer patrulhas. Vais recolher aos departamentos e como tu tens que são os cabelos, e quais são os cabelos do nosso pessoal e tal. Está bem, sim senhor. Quando acabou a baixa, tive uma baixa quase do ano. Quando acabou a baixa, ia quase os dias falar com o chefe Lima, que era o meu chefe de serviço, no aeroporto, e ele disse: chefe, então, como é que está a minha situação em relação ao ficar aqui ou ir para São Miguel? São Miguel, não, vais ficar cá. Eu já arranjei um serviço para ti. E era então serviço de residência dos nossos imigrantes. Vinham cá, então agora o fiscal dava a entrada e a gente dava a estadia lá na esquadra. E fui para esses arquivos. Estava nos arquivos, um dia vou ao almoço e o chefe não sabia esta. Foi o que ele disse: Braga, o nosso comandante ligou-me para aqui há bocado, diz que tu, que além dos serviços estrangeiros que estás aqui a desempenhar, vais cortar também o cabelo o pessoal. Disse: senhor, cortar o cabelo? E ele disse: sim. Disse: senhor, nunca fui barbeiro. Diz ele: não foste. E não se afastar porque está lá apontado no comando-geral a barbeiro. E pronto, agora é arranjar as ferramentas. Já que se eu descobri esta, eu descobri que o comandante é que me deu a ideia. Ora bem, começou logo a entrar em conversa e ele pediu-me para ir com ele à vila. Havia lá um barbeiro que ia para o Canadá e tinha lá as suas ferramentas, cadeira e tudo. E fomos. Chegamos lá, esse senhor, ele disse: Braga, qual é o preço desta cadeira? Se o senhor não comprei cadeiras destas, o Sr. António que diga. Ele disse: o senhor vai dar, naquela altura, 40 contos para a cadeira. E o chefe Lima disse: António, quem tiver 30, no dia passado não dava a cadeira. Estás a escapar para a polícia e tal, eu vou fazer isso. Então, trouxe a cadeira e máquinas que ele tinha, algumas coisas. Já fui formando isso tudo, até hoje, já há muitos anos. E então comecei a cortar o cabelo e não era só os polícias, os meus colegas, era toda a gente que precisava cortar o cabelo e procurava o Lima, o chefe Lima. Sr. Monte, o Zé Braga pode cortar o cabelo. Eu disse: vai lá falar com ele, que eu não dou palavra dele, ele é que dá a palavra assim. E então vinha falar comigo. E só o que ele me pediu foi para não marcar o nome de ninguém na escala. Era o primeiro que chegava que era servido. Sim, não havia marcação. Não havia marcação. Porquê? Porque muitos davam o nome e às vezes não apareciam. Por motivos de serviço, porque aquilo era uma área de serviço de turnos. Quer nós mesmo polícias e quer os serviços que trabalhavam no aeroporto. E então, já foi ali uns anos, ou se calhar há uns 40 anos perto disso. E depois tem uma barbearia aqui na sua casa, com os seus clientes próprios, Pois é o seguinte, está a cadeira e as ferramentas, eu tive que as pagar, porque o chefe lhe deu do seu bolso o dinheiro para a cadeira e para a ferramenta. E ele disse: Braga, se assim não tens dinheiro para pagar de vez, vais dar o dinheiro a mim, que ela já está paga para o outro lado. E à medida que for dando dinheiro, eu vou batendo aqui neste mapa, que era o mapa que ele tinha feito. E então, quando estava a cadeira paga, dizia: Braga, a cadeira agora já é tua. Quando te reformares, leva para a tua casa. Isto não é de comum, é teu. E assim foi. Veio aqui para casa e continuou. E aqui na Ilha de Santa Maria, não viveu sempre aqui em Almagreira, não é? Não viveste sempre aqui, não é? Não. Eu vivi... Vivemos em Santão, estivemos ali há algum tempo, e em casa, não sei se posso dizer o nome, do António conhecido, António Maio. Estivemos lá morando, e quando foi para ir para o aeroporto, eu já estava colocado na vila, e o chefe disse: agora vais comigo à secretaria
para eles arranjar lá uma casa. Uma casa, sim. E já ficas dentro do aeroporto, trabalhando e vivendo dentro do aeroporto. Assim foi. Fomos já se apresentar o diretor do aeroporto, na altura, a gente era que era o nosso chefe cá, e no aeroporto, então a gente foi lá comigo, e ele, quando saímos lá junto do diretor, fomos à secretaria, estava lá o Zé Maria a guiar a distribuição das casas, e o chefe me disse: ó Zé, arranjar uma casa aqui para o Zé Maria, que ele agora vai ficar no aeroporto. Temos que arranjar uma casa. E assim foi. Ele foi lá ao chavete, trouxe uma chave, foi para a Santa Bárbara, tivemos aí não sei quantos meses, e daí fomos para os bairros americanos, também tivemos lá uns tempos, e depois vim acabar em residência no bairro da PSP. E daí então, foi para aqui, para a Magreira. Além de tudo isto, também é folião do Espírito Santo. Também conta-me um bocadinho da sua história de folião. Como é que... Isto, claro, aconteceu por acontecer. Eu gostava de ouvir as folias, brincar e ir mais de perto deles e tal, e comecei a entrar com o bichinho. E quando o Chaves, o chefe Chaves, fez um império em Malusca, e eu era lá ajudante, em vez dele. O dia de ir buscar a crua da igreja para a casa do Imperador. E um dos foliões, por qualquer motivo, acho que foi para São Miguel tirar o reciclagem, acho que foi assim, o Jandor Sousa. E o homem convidou para ficar no vaso do filho. E disse: homem, isto é um serviço que eu nunca fiz. Mas vais fazer então. E então, assim começou. Fomos nesse dia buscar a crua, fui com eles, e já fui folião daquele império, e começou logo, foi logo contínuo, quer dizer, não havia muito intervalos. Agora então já não dá. Mas falando um pouco sobre o Espírito Santo, é uma raiz profunda na nossa ilha. Aquilo é uma raiz profunda, né? Isso é um facto, mas também tem que haver o prazer de brincar naquilo. Aquilo é uma brincadeira. Há momentos mais levados a sério, mas também há momentos para se brincar. E quem tiver esta disposição de fazer as duas coisas, é melhor não ir, porque então não dá uma bagagem, não dá. Se não tiver jeito para a coisa, não vai, não, né? Tem que ter um bocadinho. E isto é uma coisa que não se ensina a ninguém. A pessoa tem que ter interiormente vontade para fazer aquele serviço. Felizmente tem continuidade, não é? Vê-se muitos jovens... Sim, hoje vê-se muitos rapazinhos novos a brincar às folias, e é bem bom. A forma como se vivia o Espírito Santo antigamente e agora, era diferente ou tem algumas mudanças? Muitas mudanças. De viver o serviço de império na copeira, fora da copeira. Portanto, antigamente as pessoas que ajudavam nos impérios eram mesmo para ajudar. Epa, isto É uma cozinha. Porque é o seguinte, não havia cerveja, não havia laranjada, não havia nada. Começou a aparecer por aí os baiões, não é assim que se diz, os garrafões de frescos que fazia. Pronto, para crianças, porque até aí não era assim. Quem podia beber vinho, quem não podia, não bebia, não tinha, só se fosse água. E até a partir daí já os imperadores tinham possibilidades de dar o vinho, dar a cerveja. A cerveja não era bem para o público, era para os trabalhadores da copeira, que trabalhavam dentro da copeira, tinham direito a umas cervejas, e até é louvável, porque aquilo é um serviço mais do ser cozinheiros. Os cozinheiros do Império são os ombreiros de toda a festa. Porque se o cozinheiro não for equilibrado, o Império está de rastros. E então os nossos imigrantes também vinham cá fazer os impérios e tinham a possibilidade de dar aos seus ajudantes algumas regalias, e era assim. O Espírito Santo é uma força muito grande que é vivida, é uma fé que não se consegue explicar, não é? Pois é fé.
mas em tempos é trazido de uma maneira um bocadinho bruta. Porque se não deres isto, o Espírito Santo vai te castigar. Não, o Espírito Santo não castiga ninguém. E ninguém é obrigado a fazer mais do que pode. E portanto, eu não estou bem certo da sociedade popular fazer o império só de sua casa. Fazia os expeditórios e fazia o império. Enquanto começou a haver a imigração, eles regressavam de férias e aí faziam os seus impérios. E era quase à sua custa. Vinham de uns meios mais desenvolvidos a nível de dinheiro. E agora, o Imperador Santa Maria, aqui dessa região, se pensar fazer um império, tinha que pensar com antecedência. Arranjar desde o pão, a carne, o vinho, isso era preciso ter um equilíbrio para que chegasse o dia certo para ser distribuído. Emigrar nunca foi um pensamento seu, não? Não, nunca foi. Nunca foi. A minha mãe, que vou agora repetir, filho, mas se tu fosses para a América, está com os teus irmãos, já estão lá todos. E eu disse, mãe, eu não vou. Já dei muito trabalho na minha vida, é mais não, eu não sei falar a língua, não. E então, me falei há bocado, fui para a polícia e ainda estou nada arrependido. Tu vês que a idade já não perdoa, já está feito. Sim, sim. As conquistas que foram feitas ao longo da vida, foram todas adquiridas ou ficou algo por fazer? Foram muito adquiridas. Eu, se calhar, os meus filhos sabem, a minha mulher também sabe de algumas, mas eu tenho casa de coleção, compramos perto de 4 carrinhas, caixa aberta, porque tive aí umas vacas e precisava transportar as rações, as comidas para essas vacas, então comprei uma carrinha. E comprei um carro ligeiro. E felizmente não tenho dívidas, não tenho dinheiro, mas também não tenho dívidas. E isto, os meus filhos começaram a crescer e começaram a tirar certas dúvidas que tinham. Como é que meu pai conseguiu isto tudo? O arroz desta casa, isto tudo saiu doloroso. Mas pronto, era aquela coisa que tínhamos. Eu e a minha mulher, a gente chegou a vir aqui para esta casa, estava em obras, fazer serão de manhã e da parte da noite. Lavar as areias, chegar os materiais mais perto dos artistas e tal. Deu bom trabalho, mas não foi nada que não fizesse. O meu problema foi a parte cardíaca, pois é que eu tinha 36 anos quando me deu o problema cardíaco. Foi. Às 40 fui para Lisboa a ser operado no coração e sempre debaixo de medicamentos. Pronto, para ver se chegava mais além. E já gastou quase 80 anos. Qual a maior conquista da sua vida? Os meus filhos e a minha mulher. Não há nada que não seja assim. Sente-se um homem realizado? Em parte sim. Porque eu ao caminhar, não é só medir o tempo, é o passo também. Porque se o passo é abaixo do tamanho da perna, há uma queda brutal. E assim a gente caminha no tempo e caminha com o passo. Não se pode ultrapassar nem avançar, porque isto está tudo medido. Tudo medido, e a gente tem que compreender isso. Que conselhos poderá dar aos jovens de hoje? Olha, Magalhães, eu vou ser um bocadinho, não sei se atrevido, se não será razoável. Força. Hoje em dia não se pode dar conselhos a ninguém. Porque eu tenho ouvido aí muitas vezes, senão aquele senhor não tinha feito esse disparate. Fez porque ele é que me ensinou, não. Porque a pessoa para dar um conselho tem que ter atrás de si e presentemente na sua presença uma coisa fixe, segura. Porque dar conselhos na vida do outro, isso é fácil. Agora, quando a nossa não está bem regida, não vale a pena dar conselhos. Porque a gente dá um conselho, está tomando responsabilidade, depende, às vezes o conselho pede. Mas eu não gosto muito de dar conselhos.
Mas eu ainda há poucos dias tive uma conversa ali com o Sr. António Isidro e ele dizia-me que se houvesse uma crise, porque nós estamos em tempos fáceis, não é? Infelizmente, dizia-me ele que havia momentos de vacas gordas e depois havia momentos de vacas magras. Será que estão preparados para enfrentar esta tal crise que poderá vir por aí? Pois o todo será vá lá, muito mal se isso acontecer. Porque, como eu há bocado falei, a gente naquele tempo não podia abrir a boca. Faz assim porque quer que faças assim. E se a gente for exigir, vai haver muitas mortes além de coisa, porque aquele tempo, aquele momento de vingança, se eu jogo uma crise dessas, muitos vão pagar duro. E já não é aquele que tem defesas normais, não. Não é fácil. Que conselho daria a si próprio se agora tivesse 20 anos? Se tivesses 20 anos agora, que conselho, com esta idade que tem, o que é que daria a esse jovem? Magalhães, eu não sei, porque a minha vida não foi aquilo que eu queria, mas foi quase. E se eu voltasse para trás, não tinha outra hipótese. Eu não tinha, portanto, porque eu não tive heranças, não tive meios para... Porque às vezes aquele que foi educado na abundância e começou a cabeça, desviou-se um bocadinho desse caminho, para voltar ao caminho certo já não é fácil. E eu não tive isso. O que eu tinha quando tinha 15 anos, eu mesmo tive aos 30 e vim por aí fora, não ia mudar muito. Com esta vivência toda da sua vida, como é que gostaria de ser recordado? Bom, o que interessa é ser recordado, no sentido, por uns hábitos, assim, porque é assim, a gente não sabe se fez tudo o que devia fazer, se fez melhor, se fez pior. Foi a vida que vi. Portanto, será, podia querer ter outra casa, ter assim umas regalias sociais, mas eu não vou muito para aí. Não, isto não move nada, porque isto é um empréstimo que a gente tem aqui nesta vida. E quando a gente morre, acabou tudo. Aliás, não acabou tudo, porque isto quem tem fé no dia da outra vida, pois essa é. Mas fisicamente morreu, acabou. Pois, é uma passagem por aqui, não é? É uma passagem por aqui. E a pena é que as pessoas com responsabilidades maiores não pensem assim. Dizem, agora, não faças chamar o teu próximo porque tu estás na mesma linha que ele está. Hoje é ele, amanhã pode ser tu. E então é assim, quer dizer, isto acaba-se. Qual é o segredo para ter uma vida longa? Começa por respeitar desde as refeições. Porque há muitas vezes assim, hoje comi muito bem. Porque comeste bem porque a comida era boa ou foi a quantidade. É que isso aí é que é preciso saber. Porque às vezes o comer bem não é bem assim, quer dizer, estás-te comendo para te estragares. E então é o seguinte, tudo quanto é exageros, no bom sentido, é mau. Por exemplo, vai jantar-te e não escolheu um jantar em relação ao almoço. Porque o almoço quase sempre é mais gasto. E então, como bem o almoço, como bem o jantar e tal, e ora, o comer bem, porque é que comeste bem? O que é quantidade ou qualidade? Portanto, é assim, eu não sei ver bem isto. Um copinho de vinho, será um... Um copinho de vinho, sim. Um copinho de vinho, dizes bem. Um bom componente, não é? Um copinho, dizes bem. Ou o que é o seguinte, quando se bebe um copinho, às vezes apetece beber outro. Mas, às vezes quando é bom, e se a pessoa não se equilibra... Um pé do outro, não é? Aliás, tudo quanto na vida é exagero é prejudicial, não é? Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Zé Maria, olha, foi uma conversa maravilhosa esta que mantivemos aqui.
Com certeza que as pessoas que nos veem estão felizes por partilharem e por partilhares com elas um pouco da tua história de vida. Teríamos muito mais, porque uma vida de tantos anos de vida tinha muito mais para contar, mas fica aqui um resumo um pouco da vida que quiseste partilhar com o nosso canal. E eu não procurei ser diferente do que sou do dia a dia. Genuíno. O que eu falei contigo é isto, quer dizer, não vi. E sei profundamente que é assim, Queres aproveitar para saudar os teus familiares que estão fora daí, emigrados? Especialmente os meus irmãos, os meus sobrinhos, outras pessoas amigas que agora não me recordo. Até posso falar assim, quer perguntar por mim, enfim, olha, um abraço, que continua a ser o mesmo amigo que era aos 30 e aos 40 anos, não tem qualquer diferença. E quem me procura, na minha casa, e a minha mulher, os meus filhos, será sempre bem recebido, como foi em outros tempos, quer dizer, não houve nada de alterações. E espero que seja sempre bem servido. José Maria, quero agradecer a disponibilidade e eu que te agradeço, já passou a vez aqui. Não, senhor, foi um gosto muito grande marcar estes momentos e conversar consigo e saber que foi, e sei que foi de coração aquilo que falou. E eu é que agradeço porque... Não, porque o meu coração é daí que passei os mais bocados. Foi essa parte, não é? Ele falhou e a palha vai igual. Mas digo de coração, digo de sentimento, de amor que tens sentimental, com o próximo e gosto muito, e temos uma relação familiar quase. É quase, é. Não é mais nem menos porque a minha esposa chama os teus filhos de sobrinhos. Temos uma relação muito, felizmente, uma relação extraordinária. É mesmo. José Maria, mais uma vez, obrigado. Muita saúde e muita paz. Isso. A vida vai sempre corrente. É mesmo verdade. Mas saúde, paz e amor é o principal. É isso aqui é. José Maria, obrigado. Obrigado, Manuel. Santa Maria, Açores. Uma ilha rica em história e património. O berço de todas as ilhas açorianas. A primeira a ser descoberta. Um lugar de mar e experiências. Santuário natural de gigantes, onde tubarões-baleia e jamantas nadam livremente. A única ilha açoriana com trilhos cicláveis. Um refúgio para amantes de caminhadas e tranquilidade, com uma rota circular que revela toda a beleza da ilha. Com baías recortadas e praias de areia branca, casas rurais coloridas em cada freguesia. Sabores autênticos. O único lugar da Europa onde encontra o refúgio da estrelinha de Santa Maria, o pássaro mais pequeno da Europa. Venha descobrir a singularidade da ilha de Santa Maria, Açores. Ilha do Sol tem